Pode passar? Pode passar? Pode ir passando as fotos. Essa é do antes, viu, gente? Deixando claro aqui. Agora, hoje, olha como se encontra. Por favor, pode colocar? Pode colocar? Pode passar? Pode passando? Pode passar. Como vocês podem observar, as fotos de 2015, início de 2015, para junho de 2016, não se alterou em nada, Geraldão. Já levei, não é o secretário que chegou aí agora, o Luciano Baião, chegou recente, né? Não vou culpá-lo tanto, porque ele está novo na área ainda. Mas chefes de departamento já estavam lá, já levei chefes de departamento, já levei engenheiro, já levei... Só faltou levar o papo aí para ver se ele resolve esse problema. Tá? Então, a coisa não mudou nada, nem do antes, nem depois. Né? E solicito aí, né, quem sabe agora aí com a saída aí dos pré-candidatos, né, da administração, a gente possa conseguir alguma coisa aí de bom para outras partes da cidade. Eu só estou mostrando de novo, hein, gente, que eu escutei uma prosa hoje por causa dessa rua, essa bendita rua. De tanta gente cobrar, avisar para os moradores da Ana Cardoso Machado, então, que não paguem o IPTU, já, como diz o Marcos na semana passada, porque já que não estão resolvendo o problema daí, né, então pagar o IPTU de uma coisa que vocês realmente não têm, e eu já estou cansado de cobrar. Tá? Se quiserem ver todas as indicações que tem relacionado ao bairro Bela Vista, né, essa rua Ana Cardoso Machado, Rua São José, e que nunca se faz, né, eu não tenho poder de execução. Nós, vereadores, não temos poder de execução. A gente conta aí com a colaboração, né, de chefe de departamento, de secretários, para que a coisa aconteça. E só para poder completar a questão do trânsito daquela hora, senhora presidente, que ainda permanece também nas proposições avulsas, deixando claro, antes que haja questionamento, eu esqueci o nome da rua, mas a rua ali, virando, em vez de Morro Cruzeiro, você vira à direita, Alameda. Vou insistir, eu conversei com o chefe do trânsito, do departamento, que sabe o que ele me disse, Geraldão? Ele me disse o seguinte, que colocou placa de 10 minutos ali, porque os veículos, se puder resgatar a foto para mim, por favor, da Alameda, ele me justificou o seguinte, que só sinalizou aquilo ali por reclamação dos moradores do prédio, porque haviam pessoas fazendo uso de droga atrás dos carros. Agora, eu pergunto para os senhores, por favor, muito bem, pode largar essa foto mesmo, pode deixar essa aí. Além de ocupar as ruas, que já tem os estacionamentos aqui, que não existem praticamente, não tem estacionamento, né? Retiraram 8 veículos de um local onde todo dia estariam ali os 8 veículos, e naquela volta lá em cima, onde vocês podem observar, no canto superior esquerdo do vídeo, ali existem vários carros que ainda podem estacionar. Quer dizer, se o rapaz vai fazer uso de droga, eu vou fazer uso de droga aqui, vou perguntar para os senhores, vai fazer uso de droga cá embaixo ou vou fazer uso de droga lá em cima? Entendeu? Então, não justifica essa placa, não justifica. Por favor, coloca a foto aí para mim, onde não existe carro mais. Olha lá, um estacionamento para 8 veículos, ocupado com os 10 minutos, que não dá 10 minutos, não tem sentido, não vai para lugar algum. Não vai para lugar algum. Né? Isso é na Alameda, esqueci o nome, Paulinho. Fábio Ribeiro Gomes. Ok? Muito obrigado. Ainda em discussão as proposições avulsas. Vereador Edenilson. Boa noite, senhora presidente, no qual cumprimento a mesa, colegas vereadores, público presente, a imprensa, servidores dessa casa. Boa noite. Bom, eu faço uma indicação aí em conjunto com o vereador Helder e faço outra indicação sozinho aí, pedindo aí a aprovação dos colegas vereadores. Primeira indicação que eu faço sozinho é sobre a questão do patrulhamento, né, que a prefeitura possa pedir ao órgão competente, no caso a Polícia Militar, que olhe por nós lá em Cachoeirinha, São José do Triunfo, que estamos realmente à margem do abandono, né, da questão de segurança pública, né?
em apenas 17 dias, 4 assaltos em caminhões em São José do Triunfo, na Avenida Silva Araújo, e em Cachoeirinha, em 2 comércios, no centro, comércios locais, né? Então, a Polícia Militar, infelizmente, já foi discutido isso aqui, o major esteve aqui, expôs para nós, que a segurança no centro da cidade, ela está se intensificando, porque muitas portas de comércio estavam sendo assaltadas. Eu mesmo cheguei a fazer um questionamento, onde a zona rural e algumas comunidades afastadas do centro, como Nova Viçosa, Silvestre, Cachoeirinha, São José do Triunfo, dentre outras, estariam à margem aí da vulnerabilidade. Então, eu faço essa indicação. Muitas pessoas podem perguntar por que uma indicação de um vereador aí, se o órgão competente é o poder estadual e não municipal. Porque o poder municipal também ele contribui muito com a polícia dentro do município de Viçosa. Nós sabemos que ele contribui com gasolina, dentre outras questões também. Então, é de comum acordo nós aqui estarmos fazendo essa reivindicação. Estamos à margem da marginalidade, a zona rural e vários setores da cidade, e nós não estamos tendo nenhum tipo de proteção. Eu falo isso com toda segurança, enquanto vereador, enquanto cidadão, enquanto morador de São José do Triunfo, e que resido também, sempre estou passando lá em Cachoeirinha. Estamos abandonados na questão de segurança pública no município de Viçosa. Pois não, vereador Marcos Nunes? Obrigado, Edenilson. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência, também o vereador Helder, por trazer esse tema da segurança pública. Só dizer o seguinte, a gente precisa realmente, quero testemunhar, Edenilson, que a zona rural realmente está abandonada. É triste a gente ver pessoas que estão reféns de bandidos, vamos chamar assim, na zona rural, e está tendo que vir para a cidade, inclusive residindo na cidade, tendo que ir na zona rural trabalhar, voltar. Quer dizer, nós estamos trabalhando na contramão. Só parabenizar Vossas Excelências por trazer esse tema. Acho, senhora presidente, que essa casa tem que debruçar sobre isso. Nós precisamos entrar em contato com o governo do Estado, enfim, tudo que se pode fazer hoje para a gente tentar coibir ou melhorar, vamos dizer assim, mais, coibir a ação de bandidos e melhorar a nossa segurança. Obrigado pela parte. Obrigado a você, seu colega vereador. E é isso, né? Infelizmente, aqui foi colocado das dificuldades pela Polícia Militar quando estiveram aqui, mas nós também não podemos olhar só o centro da cidade, nós também temos que olhar pelas regiões periféricas aí, e infelizmente nós estamos aí à margem do abandono. Pois não, vereador? Tem o voto desse vereador, senhor vereador, a favor, e sem dúvida nenhuma, o senhor fala da região de Cachoeirinha e vamos generalizar porque é o município todo. Vamos falar também da parte lá do lado da Piúna, da Colônia, das Barras, Pau de Cedo, Coco São João. Então, da situação realmente, uma situação difícil. Várias vezes eu ocupei essa tribuna para falar disso, situações, principalmente no Córrego Fundo, quase que toque de recolher que os bandidos estão dando para não sair de casa, ou aqueles que são assaltados, ameaçam, se falar para a polícia, volta lá e extermina a pessoa. Então, realmente, está tendo um policiamento bem efetivo no centro, e isso está fazendo com que os bandidos estão indo para as periferias, para as zonas rurais, e lá eles não estão tendo o apoio que estão tendo aqui no centro. É isso aí, colega vereador, e quando eu falo zona rural, obviamente é toda a questão do município, mesmo porque Cachoeirinha e São José do Triunfo hoje é considerado como zona urbana. Então, a gente coloca amplamente que não tem como citar todos os lugares. A segunda indicação que eu faço, junto com o vereador Helder, procurei, que ele é morador lá do bairro Santa Clara. O principal problema na rua Albino Moreira é 2 mães que têm filhos especiais. Uma das mães tem um filho especial de 14 anos. Essa mãe carrega o filho a rua toda, porque essa criança ele não pode torcer o pé dele pelo problema que ele tem. E essa mulher, todas as vezes que ela vai fazer um tratamento, 2, 3 vezes por dia que ela tem que vir ao centro da cidade, ela tem que carregar o filho no colo, a rua inteira, porque é calçamento, essas pedras fincadas aí, e de péssima qualidade, não tem uma reforma naquele calçamento. Então a gente vem aí junto pedindo a pavimentação asfáltica, e o outro garoto é cadeirante, toda hora a cadeira quebra. A mãe recentemente perdeu uma outra filha também especial, ela luta com esse menino de 10 anos hoje na cadeira de rodas, e a rua realmente está de uma situação deplorável, que é a rua Raimundo Albino Moreira, no bairro Santa Clara. Então são essas indicações que a gente pede aprovação. Obrigado e boa noite. Em discussão, as proposições avulsas. Pois não, vereador? Geraldo Deusdedite. Geraldinho Violeira.
Boa noite novamente, senhora presidente Marilange. Aqui aproveitando, né, a presença do ilustre professor Tibiriçá, que vai falar sobre o plano diretor, professor. E uma das minhas indicações ao prefeito é a criação de uma obra ou um espaço que garanta a segurança das bicicletas, do usuário de bicicleta que no dia a dia vem no centro da cidade e que possa ter um lugar seguro que vá colocar a sua bicicleta. Por que me veio esse pensamento ou essa ideia? Na semana passada, dia 19 de junho agora, no domingo, teve o 3º passeio ciclístico de Viçosa, Ciclo Viçosa. Quero parabenizar tanto essa iniciativa dos patrocinadores desse movimento, assim como o número de pessoas que estão se adaptando a essa forma, né, de locomoção. A bicicleta, hoje, ela ocupa menos espaço, todo mundo sabe, né, do benefício saudável, do benefício ambiental e seguro que a bicicleta pode trazer. Essa proposta segue para a comissão de obras, para o líder do prefeito, que leve essa ideia para que, eu sugeri que seja ali próximo do terminal rodoviário, né, que seja um ponto central para que a pessoa possa chegar ou deslocar dentro da cidade. Se pensa muito em planos municipais de urbanismo, pensa muito em ciclovias, mas se esquece muito de um local seguro onde pode colocar a bicicleta, que é uma obra simples, barata e fácil para a comunidade. A segunda indicação que fiz, doutor Sérgio, pode aqui nos lembrar muito bem, que foi ex-secretário de Saúde, é um aparelho de eletrocardiograma que era um convênio que atendia ali no posto de saúde municipal, ali na policlínica. Esse eletrocardiograma era uma empresa contratada pela prefeitura que fazia esse serviço. Eu acho que, no mínimo, deve ter uns 3 ou 4 meses que esse serviço está parado. Então, estou pedindo ao prefeito ou que renove esse contrato com essa empresa, ou que faça, em um estado de emergência, essa licitação, para que essa empresa possa fazer o serviço de eletrocardiograma novamente. Sim, doutor Sérgio. Bom, eu como estou fora agora da gestão da saúde, não posso te passar nenhuma informação. Certamente o líder do prefeito deve trazer alguma informação, mas na época em que eu estava à frente da secretaria, estava havendo problemas com relação a laudos, né, nessa empresa. Sim. Outra coisa é a seguinte, existe um projeto dentro da Secretaria de Saúde que chama Telesaúde, Telemedicina, vinculada às universidades, que é um projeto em parceria com a UFMG, se não me engano, ligado à atenção primária, Programa de Saúde da Família, não sei se a policlínica vai estar no contexto, através do qual o médico ele pode estar interagindo com o profissional do telemedicina, do telesaúde, e a perspectiva do eletro, a gente não sei se estaria incluído, mas me parece que sim. A informação vai vir depois. Mas outra coisa é o seguinte, se o contrato venceu, há que se ver se não vai haver a necessidade de um novo processo licitatório para a contratação, né? Então, essa indicação, talvez ela vai ter que o executivo trazer informações a respeito do porquê que o contrato se foi rompido ou se não foi, quais foram as justificativas, estava havendo algum problema com relação ao atendimento em si, se há interesse da gestão da saúde renovar isso ou não, e se não caberia um processo licitatório, se é um convênio com uma outra instituição pública, né? Então, acho que o líder do prefeito certamente vai trazer informações. Mas o acesso ao eletrocardiograma com laudo é fundamental. Risco cirúrgico, para preparação para a cirurgia eletiva, né? Então, essa é uma questão que realmente precisa ser equacionada. Hoje, infelizmente, doutor Sérgio, algumas pessoas elas são desprovidas de R$50, que é o custo de um eletrocardiograma, de uma clínica da cidade. Então, é mais do que necessário para acompanhamento... R$50. Não, eletrocardiograma é simples, o eletro ele é barato. Ah, sim.
Depois, se fazer o acompanhamento é difícil. É para acompanhamento do profissional que existe na Secretaria de Saúde, o profissional que existe na Prefeitura. O cardiologista, ele pede um eletrocardiograma para acompanhamento da saúde do paciente. Uma outra informação, existe na policlínica um eletrocardiógrafo, né, que pode ser utilizado também. Então, sim. Acho que quem vai ter que trazer essa informação é o próprio gestor e tal, para saber qual que é a situação, o que está acontecendo e tal, se essa demanda para essa empresa realmente existe. Né? Na verdade, algumas indicações aqui, na sua maioria, Delmino, é para dar aquela alfinetada no prefeito, eu não estava sabendo. Mas segue essa indicação o prefeito, que esse serviço volte a funcionar, que é muito importante, de grande importância na comunidade, e ele, infelizmente, não está sendo atendido. Bem, quebrando o protocolo aqui por um segundo, estamos vivendo em um momento de grande temperatura, de baixa temperatura. As associações, prefeitura, câmara, não estão fazendo o que faziam nos anos anteriores, que é as campanhas do agasalho. Então, segue essa orientação, as associações, ONGs, Câmara Municipal, Prefeitura, para que essas campanhas continuem. Tá? Muito obrigado, boa noite. Em discussão, as proposições avulsas. Vereador Geraldão. Senhora presidente, colegas, vem no momento que não propus nenhuma indicação ou outro tipo de requerimento, discutir dois que me geraram um conflito na maneira como estão sendo abordados. O primeiro dele, e é lógico que, a título de conteúdo, da essência da proposição, considero favorável em relação às duas que aqui posicionarei. Primeiro, no que se trata a mais segurança pública em Cachoeira de Santa Cruz e outras comunidades rurais. A gente sabe que isso é fato, infelizmente, mesmo sendo um direito, né, da população, mesmo o município investindo cerca de 1,2 milhões de reais, sem ser de sua responsabilidade a segurança pública. Mas, quando é proposto, vereador Dionísio, uma indicação ao chefe do Poder Executivo, eu sinto que a gente está perdendo até um pouco da instância da casa. No meu entendimento, se propusesse algo nesse teor, eu acho que deveríamos, na prerrogativa que nos atende, fazer uma representação à própria Polícia Militar. Porque não é obrigação do poder público municipal. Ele já faz mais do que é sua obrigação. E a gente querer cobrá-lo para que interceda ao órgão, eu acho que a gente, enquanto casa, tem essa legitimidade da Câmara dialogar diretamente com a Polícia Militar, com a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Então, não sei, de rever essa indicação, ampliando esse eco, né, reverberando mais a nossa intenção, que é garantir a segurança pública aos moradores dessas comunidades. Então, sim, passando em contraindicação, né, serei favorável, mas eu acho que a gente daria um salto de eficiência se trabalhássemos diretamente com o órgão que rege dentro da nossa legitimidade. E, se for o caso, eu acho que até o vereador Helder Evangelista tem batido na tecla da polícia de um agendamento para entregar esse documento em mãos na Secretaria de Estado de Segurança e na própria sede da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu acho que teria mais efeito. Fica uma sugestão de repente, ampliarmos, né, a reverberação dessa intenção, de fato, chegando em quem presta o serviço ou deixa de prestar o serviço, que é o que nós estamos discutindo. E, nesse mesmo aspecto, colega Geraldo Deusdedite, agradeço e parabenizo pela sensibilidade em relação à saúde pública aqui no município, em tratar dessa questão do eletro. E aí, né, todos sabem, minha mãe faleceu, não tinha as condições, buscou a saúde pública,
e até por orientação da colega Heloísa, na época eu busquei o serviço privado por 2 vezes para fazer a esses exames, visto que os laudos estavam demorando cerca de 90 a 120 dias para chegar em Viçosa. Pelo entendimento que tem, essa empresa é uma empresa do Rio de Janeiro que ganhou a licitação. A licitação é pública, é lógico que empresa do Brasil inteiro pode vir concorrer e ganhar. Mas eu fico preocupado, e até gostaria que o secretário refizesse a leitura do documento, no sentido de repente, quando a gente propõe uma possível renovação de contrato de um serviço que não está sendo prestado da maneira como seja, essa empresa pode, né, utilizar desse documento que a gente está gerando aqui como sendo um favorável, né, mediante a opinião pública, colocando a faca no pescoço da administração para que se renove um serviço que não está tendo devido zelo. Então, assim, eu acho que rever, né, até em caráter de urgência, para que o serviço seja prestado plenamente, eu estou muito junto. Agora, eu fico preocupado da gente aqui assinar para uma possível recontratação do serviço que não está atendendo. Vereador, uma parte, por favor. Fica à vontade. Posso? Na verdade, essa empresa, ela não estava enviando essa empresa não estava cumprindo realmente com as suas obrigações. Entendeu? Então, não foi a prefeitura que cancelou o contrato. Né? É o que eu questionei aqui. Eu acho que há que se haver a informação por parte do executivo, do gestor, a respeito do que de fato aconteceu. Que haviam problemas com os laudos, igual eu falei, isso já desde há algum tempo. Não é? O contrato estava ativo, não estava, foi o município que cancelou o contrato por causa da má prestação, né? Então, acho que isso tem que ser avaliado. Agora, eu achei interessante a colocação do colega Geraldão, porque acho que é meio complicado a gente aqui, num plenário aqui, né, numa indicação, sugerir a renovação do contrato de uma empresa, é o que eu falei. O que houve, se o contrato foi rompido, se você tem que contratar uma nova empresa, cabe processo licitatório ou não, né? Então, acho que isso realmente é bem complicado. Agradeço pela parte, vereador, mas na minha fala eu usei desse argumento, que se houvesse alguma dificuldade do município em renovar, mas eu peço à secretaria que redija, né, faça a nova redação, a indicação, dizendo que o serviço volte a funcionar, ou utilize de uma outra redação, para que a gente possa assinar junto. Sim. Se o serviço não está sendo feito em acordo, né, está em desacordo, no que o senhor disse, 90 dias para vir o laudo, de se assustar, né, porque é uma empresa do Rio de Janeiro, que eu também fiquei sabendo, mas se o serviço não está sendo prestado, né, em acordo com a sociedade, que a prefeitura faça uma nova licitação. Faltou essa palavra também, se não houver, que faça. E eu acho que assim, me apegaria muito à questão do caráter de urgência, porque o senhor está relatando coisa do ano passado e eu também estou relatando coisas do ano passado. Então, há mais de um ano esse serviço, infelizmente, e aí como colocado pelo secretário e pelo doutor Sérgio Norfino, não necessariamente pela falta do poder público municipal, mas uma vez o serviço contratado, ficamos à mercê, né, desse contrato e das arrolações jurídicas que porventura surjam. Então, eu acho que é mais rever, né, a intenção é muito boa, mas de repente da gente até corroborar aí para uma coisa que não vai ser benéfica no futuro, caso haja essa recontratação. É só mais uma informação também com relação a essa questão do eletrocardiógrafo. Havia um projeto também, porque essa é uma atividade que ela pode ser exercida, inclusive, de forma descentralizada, isso que facilitaria o acesso das pessoas ao procedimento. Então, havia um projeto em andamento de você ter aparelhos de eletrocardiógrafo em 2 ou 3 ou 4 unidades de saúde da família, sem problema nenhum, para que fosse feito o exame. E a relação também com a telemedicina, a relação com o profissional médico que vai dar suporte ao médico aqui também da atenção primária, ou então o próprio
profissional da policlínica. O que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: primeiro, se de fato está havendo problema, qual que é o problema realmente, não é isso? E o que a secretaria está trazendo no momento de soluções que já foram equacionadas e em que ponto está. E volto a dizer, só reafirmar ali o seguinte: a gente indicar uma empresa, né, a gente, quanto Câmara, quanto vereador, fazer uma indicação para que se contrate essa empresa, acho que buscar a fundo as informações para saber se até está havendo o vácuo aí na assistência. Só um comentário, vereador. O senhor falou, né, com relação, eu não sei se eu posso me estender aqui, mas, né? Estou preocupado com o nosso convidado, inclusive. Desculpe, então. Sobre a saúde pública, acho que as pessoas, até o Executivo Municipal está trabalhando agora o Portal da Saúde. Acho que através do Portal da Saúde muitas informações vão ser repassadas. Eu acho que às vezes as pessoas elas não têm muita informação do que existe de aparelhamento e de assistência. Então, o Executivo Municipal está trabalhando esse Portal da Saúde para que as pessoas tenham acesso e, às vezes, as informações de forma adequada e onde buscar quando você identifica uma ou outra falha. Problemas existem realmente, mas também acho que o acesso à informação ele tem que ser aprimorado. Uma questão de ordem, senhor presidente. Oi, vereador. Uma questão de ordem, só para mim fazer a leitura da indicação. Na possibilidade... Lê na íntegra, lê na íntegra. Requeira a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito que interceda junto ao órgão competente para que verifique a possibilidade de renovação ou de renovar. Não quer dizer que eu estou sendo inciso ao prefeito, né, nessa proposição, que ele faça a contratação ou que ele renove o contrato. Se não estiver viabilidade, não tiver acordo, vai me mandar uma carta: Geraldo, essa empresa ela está dando prejuízo ao município. O prefeito vai me responder, entendeu? Agora, aquele aspecto, então, vereador, o tempo do senhor já acabou, o senhor concedeu vários apartes, o senhor precisa concluir. Não há reinscrição, senhora presidente? Não, senhor vereador. Eu preciso colocar em votação. Está concluído. Obrigado. Em discussão, vereador Marcos Nunes. Será breve, senhora presidente. Eu quero, só rapidamente, para dizer o seguinte: eu entendi também do vereador, o nobre colega Geraldão discutiu a questão da indicação do vereador Edenilson, e eu entendo que a segurança não passa só por essa questão de policiamento. Então, só para contribuir para o debate, dizer que tem uma série de ações que tem a ver com o município e que contribui com a segurança, embora a Vossa Excelência colocou muito corretamente essa questão da possível representação. Era só isso, senhora presidente, só para contribuir com o debate. Obrigado, boa noite. Proposições em discussão. Eu só quero que fique seguro ao plenário que agradeço à secretaria por também, Geraldão, ter todo esse cuidado, tá, na sua redação das preposições, e que dá segurança ao vereador, né, ou à Câmara. E mesmo o senhor votando contrário ou não, tem toda essa segurança, a indicação, tá? Sim, colega. Aí, nesse contexto, aquela fala do senhor ali de urgência de uma nova contratação, o texto não trata dela, não, né? Vereadores, só para deixar claro que nós não estamos em debate, nós estamos em inscrições e à parte, porque senão nós começamos aí uma discussão paralela. Vereador Geraldinho, mais alguma questão a colocar? Então, em votação as proposições avulsas. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições avulsas aprovadas. Senhor secretário. Não, já não tem correção. Senhor secretário, leitura e votação dos projetos. Projeto de lei número 031/2016. Desculpa, gente, está errado aqui. Projeto de lei número 022/2016, em segunda votação, dispõe sobre a denominação da Pinacoteca Municipal de Viçosa
Professora Estela Costa Val Brandão, do vereador Lidson Lenner. Projeto em discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei 022/2016, aprovado em segunda votação. Projeto de lei número 028/2016, em segunda votação, do prefeito municipal. Autoriza crédito especial ao orçamento vigente. Manutenção, atividades em ensino fundamental. Projeto em discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei 028/2016, aprovado em segunda votação. Projeto de lei número 30/2016, também em segunda votação, da vereadora Marilange Santana Pinto Coelho Ferreira. Denomina a Praça Hervé Cordovil. Só para correção, Praça Maestro Hervé Cordovil. Projeto de lei 030/2016, em discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei 030/2016, aprovado em segunda votação. Boa noite. Não dei boa noite ainda a todos e a todos. Eu peço a dispensa dos 3 projetos, por favor, da terceira votação. Obrigado. Obrigada, vereador. Sávio José, membro da Comissão de Justiça e Redação, pedindo dispensa da terceira votação do projeto de lei 022, 028 e 030 de 2016. Em discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Os projetos de lei 022, 028 e 030, aprovada a dispensa da terceira votação. Os 3 projetos passam para a correção da secretaria dessa casa e para a sanção do prefeito municipal. Pois não, senhor vereador? Projeto de resolução número 002/2016, em única votação, da mesa diretora. Cria a Unidade de Coordenação de Serviços de Cerimonial da Câmara Municipal de Viçosa. Senhores vereadores, na verdade, nós estamos principalmente regulamentando um contexto que essa casa já tem, que é o serviço cerimonial, hoje coordenado pela mesma pessoa que trabalha com a assessoria de comunicação, mas as assistentes, né, geralmente, elas são chamadas ad hoc, uma vez que não existe ainda a institucionalização do cerimonial da Câmara Municipal de Viçosa. Isso é algo que fica aí muito claro, já é, né, uma realidade em muitas câmaras municipais, e a necessidade que nós temos nessa casa. Projeto em discussão, projeto de resolução em discussão, em votação. Vereador, pois não, Geraldão? Senhora presidente, primeiramente parabenizar, farei rapidamente uso da palavra daqui, parabenizar a mesa diretora por essa busca de institucionalizar um serviço que demandamos praticamente todos os dias nessa casa. Confesso que tramitou na Comissão de Finanças e Orçamento essa proposição, porém, num período que eu estava em licença. Não me debrucei sobre a matéria, até por estar focado na questão da lei da arte nas ruas, e gostaria de pedir vistas a essa resolução para que discutíssemos na próxima reunião, entendendo que essa não implica no não funcionamento da casa, e para que eu tenha mais clareza na hora de conferir o meu voto e até mesmo possíveis contribuições para essa função que entendo eu ser de suma e extrema importância para o funcionamento de nossas reuniões, nossos encontros, recepções de convidados. Gostaria de pedir aos colegas, né, esse voto favorável ao meu pedido de vistas, lembrando que ele faz com que a matéria volte ainda
na próxima reunião, não retardando, assim, essa possível aprovação? Com a palavra, a presidente Marilange. Bom, eu acho melhor vir na tribuna, né? Na verdade, esse é um projeto que foi extremamente discutido. Ele entrou na Comissão de Finanças, ele ficou mais de 15 dias dentro da Comissão de Finanças discutindo a situação. Discordo do senhor vereador que isso não compromete o trabalho da casa. Na semana que vem eu tenho uma sessão solene e eu já quero exatamente dar visibilidade e dar direito ao profissional que está aqui trabalhando na assessoria de cerimonial. Peço aos senhores, então, a derrubada da vista, uma vez que o projeto é um projeto que vem em discussão de uma forma extremamente séria e, inclusive, junto à Comissão de Finanças, eu, pessoalmente, fui na Comissão de Finanças discutir o assunto, fui na Comissão Justiça e Redação discutir o assunto. Então, o assunto está transmitido. Esse projeto, está aqui vereador Marcos Nunes, que não me deixa mentir, esse projeto está em discussão dentro das comissões, tem praticamente 30 dias. É isso, o doutor Randolfo, mais ou menos, a discussão que o projeto está tramitando? Aí pedir vistas ao projeto nesse momento. Aí, vereadores, eu quero pedir aos senhores que seja contrário à vista do projeto. Acho que lá foi extremamente analisado, principalmente pela Comissão de Finanças. Não existe nada nesse sentido em que não foi acertado junto com a comissão. Obrigada. Discussão. Bem, eu solicito os colegas que atendam ao pedido de vista do vereador Geraldão. A gente tem que levar em consideração o fato dele ter tido problema de saúde na família, não podendo ter acompanhado as discussões do projeto. Vereador Geraldão, tive um problema de saúde também há um ano atrás, problema sério, e, às vezes, quando a gente volta realmente fora das discussões, né? Então, exatamente pensando nessa situação do senhor, que não pôde acompanhar, exatamente por uma força maior, né? Eu acompanho o senhor na pedido de vista para que o senhor possa se inteirar a respeito do projeto e peço aos demais colegas, né, que sejam solidários ao nobre colega, né, que, em função de problemas de saúde na família, não teve como acompanhar, né, o projeto em questão. Obrigado. Pois não, vereador Lidson Lene. Permite falar daqui mesmo, senhor presidente? Bom, eu fui um dos que tive bastante dúvida com relação ao projeto, havia até proposto uma alteração de parte da redação com uma emenda. Porém, né, tivemos bastante prazo que ficou na Comissão de Justiça de Finanças e Orçamento, e dali pude tirar minha dúvida. Esse projeto começou sua votação quando, senhor presidente ou secretaria? Só para a gente. É a única votação? Ah, sim. Então, semana passada ele só entrou para leitura. O vereador Geraldão, o senhor conheceu o texto desse projeto? Talvez possa tirar algumas dúvidas aqui no plenário? Cheguei a ler, né, didaticamente o projeto, eu não venho para cá às cegas, porém, eu não debrucei sobre o projeto e gostaria de ver possíveis atribuições, né, ali implementadas a esse profissional, ao modal como ele vai trabalhar, mais do que o tocante de impacto financeiro, que isso eu tenho certeza que o senhor, o vereador Marcos Nunes, tiveram todo o zelo nesse sentido. São as demais nuances do texto que eu gostaria de poder observar. Hoje, acho que, como todas as reuniões, temos uma vivência prática dessa demanda e, de repente, seria o momento da gente estar implementando algumas, isso em diálogo com o setor que hoje presta serviço, algumas atribuições a mais, né? Só gostaria de ratificar. Eu sei que o processo tramitou na casa, eu é que não estava, né, em atividade para a casa, eu gostaria de deixar isso muito claro, não quero dizer que isso está sendo empurrado goela abaixo de ninguém, né? Porém, até pela experiência de hoje, de repente seja a hora da gente alterar alguma coisa, e vou, né, solicitar mais uma vez essa sensibilidade dos colegas aqui, entendendo o contrário também, afinal, o que mais vale é a democracia nesse plenário.
Bom, dizer mais uma vez aos senhores, né, e isso tem dificultado, sim, o nosso trabalho e a nossa organização aqui dentro. Não é à toa que a mesa diretora opta por institucionalizar isso. Então, eu entendo, senhor vereador, queria dizer para os senhores que eu entendo até que o vereador não tenha debruçado sobre o projeto, né, mas o projeto só tem 2 folhas. Então, só para dizer que é um projeto que ele não tem muita complexidade. Então, mais uma vez, eu peço aos senhores que eu vou colocar em votação, mas eu peço também, como presidente da casa, da mesa diretora e autora do projeto, que vocês votem contra a vista do projeto. Então, pois não, vereador. Não sei se é questão de ordem, senhora presidente, mas é só... Veja bem, senhora presidente, eu estou totalmente esclarecido sobre o projeto, não tem problema nenhum votar contrário ao pedido de vistas. Mas é quase com a normativa dessa casa respeitar-se os pedidos de vista. Então, a pergunta é no seguinte sentido: a senhora acha que... Eu sei que tem um cerimonial semana que vem, a senhora quer resolver isso, a senhora tem N vezes me reportado, inclusive, a respeito desse projeto. Eu só queria saber se não é possível um acordo, se o vereador tiver o pedido de vistas, se a gente não pode votar isso em regime de urgência na terça-feira, mesmo que se ele propuser algum tipo de emenda, que as comissões possam dar andamento nessas emendas rápidas, só é um acordo para que eu não como é que fala, tire o direito dele de vista, mas ao mesmo tempo não prejudique a mesa diretora no sentido dos trabalhos que tem que resolver. Só para saber, porque aí a gente resolve isso sem sombra de dúvida na terça, para que a senhora possa dar andamento ao cerimonial sem prejudicar a mesa diretora. Tá, olha só, sinceramente, nesse contexto, eu vou agir, vereador, da mesma forma que eu agi com o vereador Lidson Lene. Eu vou retirar o projeto, semana que vem eu volto com ele. Agora, só lembrando aos senhores que o projeto entrou na comissão no dia 12 de maio. Nós estamos no dia 21 de junho. Nós precisamos entender que, quando entra projetos, existe toda uma expectativa do autor. E a mesa diretora, ela não trabalha, não é só aqui na reunião, não. Isso, desse projeto, demanda o meu trabalho de semana que vem. Então, eu gostaria que os senhores fossem mais zelosos em relação a isso e debruçassem em cima daquilo que nós entendemos que é seriedade. Porque, muitas vezes, já foi votado vista no projeto aqui, o vereador pede vista, na outra semana ele fala assim, infelizmente, eu não tive como discutir o projeto, pode passar. Questão de ordem. Tá? Não, vereador, olha, eu... Não, põe em votação, não vou colocar em votação. Eu vou retirar o projeto. Vou retirar o projeto. Gostaria que o vereador trabalhasse amanhã no projeto e me desse um retorno do projeto. Acho que o senhor tem autoridade como membro da Comissão de Finanças e Orçamento, mas essa presidente se deslocou 2 vezes para reunir com a Comissão de Finanças e Orçamento. 2 vezes, vereador. 2 vezes, vereador Marcos Nunes sabe disso. Então, assim, eu só estou dizendo que o projeto está desde o dia 12 de maio e que eu gostaria que o trabalho da mesa diretora fosse levado mais a sério. É só nesse sentido. E também, eu não gostaria, nesse momento, que o projeto fosse guardado e semana que vem avisado que não teve tempo de ler o projeto. Estou retirando o projeto, acabando a discussão, para mim já deu. Senhora presidente. O vereador, nós vamos encerrar por aqui. A discussão do senhor era as vistas. Eu pedi retirada do projeto, nós não temos mais a discussão. Cadê o requerimento, hein? Brincadeira. Deixar que a gente aqui brinca de trabalhar. Cadê o requerimento? Requerimento de número 021/2016, do vereadores Sérgio Nofino Pinto, Lidson Lene Ferreira, Marcos Nunes Coelho Júnior, que convida o professor Antônio Clebes Gonçalves Tibiriçá, que vai fazer a discussão da revisão do plano diretor. Professor Tibiriçá, eu gostaria de me pedir desculpas ao senhor pelo atraso. Nós imaginávamos que a gente teria aí, né, um cumprimento da nossa pauta até às 8:45, mais ou menos. Sei que o senhor é super ocupado e acabou também atropelando o tempo do senhor, né? Os vereadores acabaram aí entrando em algumas discussões necessárias. Então, queria me desculpar também por ser o senhor uma visita nessa casa e eu ter acabado de ter a postura que eu tive aqui.
né? Mas são ossos do ofício, é o trabalho nosso do dia a dia, e às vezes é os nossos desgastes, né? Nada aqui contra o vereador Geraldão, né? A gente tem toda uma discussão aqui. Na verdade, os conflitos aqui são só de ideias, né? Nesse sentido. Mas eu gostaria de pedir ao vereador Sérgio Nofino, né? Que foi a requisição dos vereadores, assim, que eles pudessem, né? Assim, de uma forma muito rápida, mas se colocarem nesse sentido, até para as pessoas que estão aqui e estão nos ouvindo, possam entender a importância da discussão desse momento. Nós estamos falando da revisão do plano diretor de Viçosa, que é algo extremamente esperado por todos nós. Então, vou conceder rapidinho para o senhor, vereador, junto com os outros, uma fala rapidinho, pois não, doutor Sérgio, logo depois vereador Lides e vereador Marcos Nunes. Desde já agradeço, cara colega Marilange. Então, eu, juntamente com o vereador Marcos Nunes e o vereador Lidson Lender, representamos a Câmara dentro da comissão do plano diretor. E, muito rapidamente, desde já agradecer a presença do professor Tibiriçá e a finalidade é realmente atualizar não só a Câmara, mas também a comunidade sobre os andamentos do trabalho de tão importante questão que é a revisão do plano diretor de Viçosa, que é de 2001. Muito obrigado pela presença, professor. Vereador Lidson Lene. Presidente, muito obrigado. Eu me contento com a fala do doutor Sérgio, estou ansioso também para ouvir o professor Tibiriçá. Vereador Marcos Nunes. Obrigado, senhora presidente. Agradecer, professor Tibiriçá, dizer o seguinte, senhora presidente, se eu não me engano, a portaria que nomeou essa comissão, ela é de final de 2013. Então, é o ano de 2014, 2015 e esse princípio de 2016, princípio não, meio já, né? Então, agradecer, professor Tibiriçá, é um extenso trabalho, muito grande, acho que o tempo é até curto para ele dizer tudo, mas, enfim, né? O que a gente queria, o Sérgio, o Lídio e eu, é que as informações que a gente discute nós três pudessem ser um pouco mais detalhadas nessa casa, né? Eu acho que ainda nós vamos ter que debruçar sobre esse projeto, é um projeto extremamente importante para a cidade, e espero que ele saia dessa vez, viu, professor Tibiriçá? E eu acho que essa casa aqui está ansiosa também para conhecê-lo e aí também votá-lo e etc. E eu espero que a gente possa fazer isso o mais rápido possível. Obrigado novamente pela sua presença. Obrigada, vereador. Professor, eu também aqui quero parabenizar o vereador Sérgio Nofino, o vereador Lidson Lene, o vereador Marcos Nunes. O vereador foi para a Secretaria de Saúde, ficou lá um tempo, voltou, ainda pegou parte da discussão, né, vereador? Mas vereadores que eu sempre encontrava aqui na quarta-feira, a partir, né, eu estava saindo aqui do meu turno de trabalho, e os dois chegando para o trabalho. Então, também agradecer essa Câmara e realçar mais uma vez nesse momento. Às vezes é tão discutida a questão da função do vereador. Será que a população sabe que esses 3 vereadores praticamente se ausentaram todas as quartas-feiras para estar nessa casa discutindo o plano diretor? Então, é importante que a gente retome isso e que a população tenha consciência da responsabilidade de cada um e das pessoas que estão envolvidas na sociedade civil e que vêm aqui doar o seu tempo para essa discussão. Pois não, o professor, fica à vontade. O senhor pode usar aqui, pode usar a tribuna, do jeito que o senhor achar melhor. O senhor danificou a máquina sem problema nenhum. Mas se o senhor quiser também, nós podemos pegar o microfone de lá. Causa algum impedimento usar aqui? De jeito. Então, tá bom. Fique à vontade. Primeiramente, uma boa noite para todos. É uma satisfação estar aqui nessa casa para falar a respeito de um assunto que é tão importante para a comunidade de Viçosa. Eu gostaria depois só de pedir para colocar aquela imagem. Então é o seguinte, primeiro ponto, a respeito da manifestação da nossa presidente, em face do recém-ocorrido aqui nessa casa, todos nós somos seres humanos, e seres humanos estão sujeitos a alguma intempestividade por razões que nem mesmo o coração conhece. Imagine a mente se for sempre racional, né? Então, isso daí não precisa ficar preocupado. Seres humanos, eu passo isso no meu dia a dia, todos nós passamos e a gente tem que sair tranquilamente dessa situação. Meus cumprimentos a todos os membros dessa casa, aos vereadores Sérgio Nofino, Marcos e Lidson,
que tem nos acompanhado ao longo de todo esse trabalho, ao longo desse período. Os vereadores, né? E, obviamente, o advogado desta casa, Randolfo, também tem marcado presença. A oportunidade de estar aqui é para nós darmos uma passada no desenvolvimento dos trabalhos. Nesse sentido, eu começo, vou separar a apresentação em duas etapas. Uma que eu estou chamando ali de primeira fase. Essa primeira fase refere-se já ao que foi manifestado pelos colegas de trabalho na comissão gestora, que foi a portaria número 735, de 22/11/2013. Naquela oportunidade, foi baixado essa portaria, constituindo a comissão do plano diretor. E essa constituição, eu estou achando que o meu dinossauro aqui não está... passou. Né? Foi constituída, então, essa comissão, em que, além de mim, Francisco Machado, são membros da sociedade civil que fomos designados. Pelo IPLAN, à época, a diretora Geandra Dias Lopes e Melo, que trabalhou nessa equipe de novembro de 2013 a junho de 2014. O procurador do município, André Luiz Valente Chiapeta, não sei, e os vereadores Lidson Lerner, Marcos Nunes, Sérgio Norfino e o professor Luiz Eduardo Ferreira Fontes. Essa foi a constituição dessa comissão. Destaco, no caso, que essa portaria nós pudemos trabalhar no que está sendo chamado ali de trabalhos preliminares. Tendo sido constituída, ou baixada, melhor dizendo, em novembro de 2013, efetivamente, os trabalhos só foram instalados em fevereiro de 2014, mais de 3 meses após a portaria ter sido baixada. Por que isso é relevante ser mencionado? Pelo simples fato de que, juridicamente, para nós podermos desenvolver os trabalhos formais, a comissão tem que estar instalada, e ela tem que ser instalada por quem baixou a portaria. Então, somente em fevereiro de 2014, os trabalhos foram instalados. Assim que foram instalados, creiam ou não, na semana seguinte, surgiu a notícia, no dia da nossa reunião, que haveria uma mudança na prefeitura, por razões também legais. E houve uma sugestão de que os trabalhos fossem paralisados até que se decidisse a situação. Eu fiquei, confesso para vocês, um pouquinho chateado, porque esse trabalho não depende de quem efetivamente está no executivo, né? É um trabalho de natureza pública, de extensão para todo o município. E, tendo em vista quem exercia a função de prefeito à época e quem estava na possibilidade de assumir, eu conversei, assim que eu saí daquela reunião, reportei isso para os meus colegas de comissão, né? Eu contactei o prefeito e contactei a possível pessoa que poderia assumir. Se caso isso acontecesse, haveria alguma alteração na rotina dos trabalhos. E ambos, sem que eu tivesse falado que tinha conversado com o outro, ambos afirmaram categoricamente que qualquer que fosse o desdobramento, os trabalhos dessa comissão seriam mantidos da maneira que a comissão foi constituída. Reportei isso na semana seguinte, convoquei novamente a comissão e na semana seguinte, então, nós nos acertamos e demos sequência aos trabalhos. E o que foi essa sequência? Essa sequência é o seguinte: a comissão gestora, conforme vocês estão vendo ali, foi constituída por pessoas, 3 pessoas dessa casa, mais um procurador, tecnicamente a diretora do IPLAN à época, tecnicamente do ponto de vista de arquitetura, engenharia e urbanismo, eu presidindo a comissão, mais Francisco Machado e Luiz Eduardo, com possibilidades também técnicas de algum envolvimento no trabalho. E nós todos também com as nossas rotinas de trabalho normais durante o dia. Então, nós
nós entendemos que era necessário ter equipes técnicas, temáticas, para desenvolver o aspecto operacional. Razão pela qual nós nos reunimos com a Prefeitura, com o Executivo, e manifestamos as nossas preocupações. Assim sendo, foi-nos dado uma sinalização para que montássemos toda uma rotina operacional para poder viabilizar o desenvolvimento dos trabalhos. Peço até a gentileza, os colegas que têm participado, os 3 vereadores que estão aqui presentes, se tiverem qualquer dúvida, qualquer manifestação, não hesitem em fazer a interrupção. Tá? Assim sendo, de março de 2014 até maio de 2014, nós elaboramos um decreto municipal, uma minuta para um decreto municipal que criava a condição de efetivamente operacionar os trabalhos. Assim sendo, razão pela qual, se esse decreto, e o recado foi o seguinte, se esse decreto não fosse baixado, seria impossível desenvolver os trabalhos previstos naquela comissão, porque aqueles que tiverem acesso a essa portaria, ela se constitui de meia página, nominando as pessoas constituindo a comissão e dizendo que era para fazer revisão do plano diretor, sem nenhuma outra condição para dizer como é que esse trabalho seria feito. Assim sendo, em 10 de... Bem, então, essa equipe discutiu e preparou o conjunto dos procedimentos para o processo de revisão do plano diretor e elaborou a minuta que resultou no decreto municipal número 4726, que foi baixado em 10 de 6 de 2014. E, no artigo 2º, tem lá a Constituição, então, a equipe teve algumas pequenas alterações. Tá? Então, continuamos. Além de mim, Francisco Machado, aí teve a inclusão de Marinalva Rebouças, da Prefeitura, também, me ajuda, por favor, navega, porque o meu navegador aqui não está navegando. Dá uma tocada na seta aí. Avança, por favor. Lidson, Marcos, por favor, continua avançando. Marcos, Sérgio e Randolfo, aqui pela Câmara. Tá? Destaque. Nesse ínterim, então, nós tivemos lá Geandra Dias Lopes e Melo, de junho de 2014 a outubro de 2014, diretora do IPLAN. Posteriormente, como diretor do IPLAN, Paulo André Rabelo Alquimim, de novembro de 2014 a março de 2016. E, atualmente, o engenheiro Romeu Souza da Paixão, que começou em abril desse ano. Por que é importante também realçar esse fato? Porque trata-se do plano diretor de política urbana do município de Viçosa. E não temos a menor dúvida da importância do IPLAN nesse processo, porque o IPLAN deveria ser o órgão de planejamento do município, coordenador de todos esses trabalhos. Mas, e aí, vou fazer uma manifestação, entendimento meu, porque eu participei da elaboração do plano de diretor que está em vigor. E nós propusemos a criação do IPLAN e do COMPLAN, e o IPLAN tinha a prerrogativa, nos seus anos iniciais, de, ao desmembrar ou deixar de acontecer na Secretaria de Obras a entrada, a aprovação de projetos e fiscalização, caberia ao IPLAN, se implementado, fazer nos anos iniciais, previmos 2, no máximo 4 anos, tá? Essa etapa de transição da parte de admissão, análise de projetos, aprovação, fiscalização, e ele deveria, concretamente, ser um órgão de planejamento do município. Tá? Infelizmente, decorridos 15 anos de plano diretor, de criação do IPLAN, aproximadamente um pouco menos, e COMPLAN, ele ainda não funciona como órgão de planejamento. Em novembro de 2014, quando Ângela assumiu a prefeitura, ele esteve numa reunião da equipe e nós fomos bastante diretos quanto a esse aspecto do quão era importante o IPLAN se tornar, de fato, um órgão de planejamento no município. E ele deu a sinalização de que estaria fazendo todo o esforço no sentido de instrumentar o IPLAN para essa finalidade. A chegada do
arquiteto Paulo André Rabelo Alckmin na diretoria do IPLAN, já foi uma sinalização nesse sentido e uma estrutura de apoio foi constituída para ajudar a levar à frente essa ideia, porque precisávamos, na comissão gestora, de obter informações que o IPLAN acumulou ao longo de todos esses anos, entretanto, com limitações de registro, de documentação. Tá? Então, o IPLAN, desde então, passou a ter um papel fundamental nos trabalhos da comissão gestora do plano diretor. Bem, a partir da aprovação, ou melhor, de ter sido baixado esse decreto, uma outra situação passou a ser o seguinte: o decreto previa a constituição de comissões de trabalho. Essas comissões de trabalho eram para implementar tecnicamente o que se fazia necessário para dar efetividade ao desenvolvimento do plano. Assim sendo, até que fossem, de fato, mais uma vez, de fato, possível dar andamento aos trabalhos, somente em final de novembro de 2014 é que foi formalizada a contratação de equipes de trabalho para ir a campo desenvolver o que precisava ser desenvolvido. E vejam bem, desde março de 2014 até novembro de 2014, com todos esses senões, a comissão gestora trabalhou semanalmente, no máximo com intervalos de 15 dias, com a presença, inclusive, dos 3 vereadores. Nós trazíamos toda semana 1, 2, 3 pessoas, porque sempre tivemos a clareza de que os vereadores precisavam ser mantidos, dentro do possível, informados dos nossos trabalhos e mais, que eles fossem capacitados para poder participar ativamente das discussões quando esse documento chegasse aqui, sem maiores dificuldades, para dar clareza a esse processo, inclusive para a população na implementação do plano diretor revisado. Tá? Então, nós tivemos o quê? Olha, foram algumas dezenas, eu nem conto mais quantas, nem sei mais quantas, mas foram dezenas de pessoas que vieram a participar e dar sua contribuição técnica, levantando os problemas e as problemáticas de Viçosa. Foram discussões riquíssimas que ocorriam às quartas-feiras. Muito bem. O que aconteceu? Com a efetiva contratação formalizada em final de novembro de 2014, nós tivemos os grupos de trabalho sendo colocados agora a campo. E o primeiro, um grupo de trabalho, então vamos... um colaborador, quero destacar ali também, que nós temos, que não foi formalizado nesse decreto, é o professor Tancredo Almada Cruz, que tem nos acompanhado ao longo de toda essa jornada. Tá? E o que foram estabelecidas, antes de eu falar da outra parte, o que foram estabelecidos como competências por esse decreto para a comissão gestora? Primeiro não, eu vou só destacar alguns pontos. Elaborar as diretrizes gerais de trabalho para fins de diagnóstico e proposições. Então, veja só, diagnóstico é trabalho de campo, precisa de ter equipes profissionais em campo. E proposições, advindo desse trabalho de campo, aí nós vamos fazer os encaminhamentos para constituir a revisão do plano diretor. Um outro inciso, incentivar a participação de membros da comunidade e das entidades civis organizadas. Isso é fundamental. Isso está previsto, inclusive, no Estatuto da Cidade. Desenvolvimento do trabalho do plano diretor de maneira participativa. Sugerir a edição e ou revisão de legislação municipal aplicável. E aqui também o destaque é, especialmente, os códigos tributário, de obras e de posturas, e as leis de perímetro urbano, do zoneamento urbano, do solo criado, do IPTU progressivo, do parcelamento e edificações. Vejam só, o plano diretor não tratará desses aspectos. Ele mencionará, incorporará o que for pertinente, mas haverá necessidade de ser feitas alterações nessas leis. Já adianto para os senhores que zoneamento, ocupação e uso do solo estarão sendo incorporadas por
entendimento da comissão gestora nessa nova versão do plano diretor. Por que razão? O plano diretor atual, ele trata das estratégias, dos vetores de crescimento, fala da gestão pública, das políticas públicas, mas não entra no mérito do zoneamento. E, conforme os senhores sabem, são duas leis que estão bastante alteradas, remendadas hoje, e entendemos que isso é de suma importância e é papel do plano diretor incorporar essas ações. Tá? Então, estará sendo proposto pela comissão gestora, a partir dos estudos que foram feitos, das discussões que foram feitas setorialmente com as comunidades, a incorporação do zoneamento e da ocupação e uso do solo num dos títulos do plano diretor. Tá? Ainda, do ponto de vista de competências, agora no artigo 4º, nós temos as equipes técnicas, as equipes setoriais e grupos de trabalho. Nós, na comissão gestora, entendemos que bastava montarmos ou solicitarmos o estabelecimento de grupos de trabalhos. Então, eram competências desses grupos de trabalho, vou destacar alguns incisos apenas: identificar, estimular e apontar modos para implementação, avaliação e integração de programas, projetos e ações setoriais de políticas públicas municipais relacionadas ao desenvolvimento municipal. Isso é uma palavra-chave para nós, desenvolvimento municipal. Tá? Levar às audiências públicas o resultado parcial ao final de seus trabalhos. Então, já fizemos algumas audiências públicas, precisaremos de fazer mais uma audiência pública, espero que apenas uma seja possível para a gente finalizar. Tá? Proceder à apreciação, ao debate, à avaliação e à proposição de encaminhamento sobre matérias e instrumentos relacionados com políticas urbanas nos termos previstos no Estatuto da Cidade. Tá? E, ainda, no artigo 5º, consta o seguinte: são instrumentos especiais de planejamento municipal o plano diretor, portanto, de política urbana, o disciplinamento do parcelamento, do uso e da ocupação do solo, então, parte disso estará incorporado ao plano diretor. O zoneamento ambiental, ecológico e econômico, faremos menções, mas a equipe não teve condições de fazer zoneamento ambiental, econômico e ecológico. Destaque ali em negrito o plano plurianual. Por que é importante isso? Porque o plano diretor ele tem um horizonte de, sem revisão, tolerável, de até 10 anos. Tá? 10 anos, nós estamos falando de aproximadamente 2 gestões e meia do Executivo. E plano plurianual é uma obrigação em cada início de legislatura do Executivo, de trabalho do Executivo. Então, é claro que no ano que vem haverá um PPA. E o PPA deveria incorporar o que está, pelo menos parte do que está previsto no plano diretor, deveria ser posto, porque, subsequentemente, nós temos diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Então, deveria a LDO e a LOA incorporar encaminhamentos, como hoje já teve vereador aqui manifestando, não me lembro exatamente quem que foi, desculpa, né? Mas ações imediatas, mediatas e de longo prazo. No plano diretor serão mencionadas ações imediatas, mediatas e de longo prazo. Para quê? Para que o município tenha condições objetivas, concretas, de formalizar projetos, de solicitar recursos fora do município, se for o caso, para implementar soluções que a população está apontando. Tá? Quero informar para os senhores, isso vai aparecer à frente, mas eu pulo no momento oportuno, as reuniões públicas, foram muitas reuniões públicas com comunidades urbanas, do meio rural, de sociedade organizada, civil, tá? Setoriais. Essas reuniões resultaram num relatório bastante extenso, que os 3 vereadores têm na íntegra esse documento. Eles poderão perfeitamente colocar disponível para vocês em formato eletrônico. Tá? O prefeito e a sua equipe recebeu esse documento no final do ano passado. Tá? Então, os senhores têm total acesso a esse material
até mesmo para programar, para propor ações na LDO do ano que vem. Terminou meu tempo? Porque... Professor, o senhor precisa de mais algum tempo ou posso abrir as perguntas? Não, eu gostaria de concluir mais quanto aqui, tempo? No máximo 10 minutos. Mais 9 minutos. Ok. Tá ok, perfeito. Então, esse material está disponível e eu acredito que é bastante enriquecedor para todos os senhores. Tá? A gestão orçamentária participativa, os planos, programas e projetos setoriais, os planos de desenvolvimento econômico, etc. Agora, pontos que precisarão ser discutidos nesta casa quando esse documento chegar aqui. Institutos que deverão ser considerados enquanto instrumentos de planejamento municipal. Preciso do socorro aí de novo. Por favor, com a setinha. Me ajudem, por favor. Isso. Institutos jurídicos e políticos que precisarão ser objetos de consideração. Isso virá devidamente identificado, conceituado no documento Plano Diretor. Quais seriam eles? Desapropriação, servidão administrativa, limitações administrativas, direito de superfície, instituição de unidade de conservação, direito de preempção, instituição de zonas especiais de interesse social, tombamento de imóveis ou de mobiliário no espaço urbano e rural, concessão de uso especial para fins de moradia, concessão de direito real de uso, outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, transferência... Bem, agora eu fiquei sem condição de saber, não vou ficar sem saber. Eu consegui imprimir aqui, deixa eu ver, folha número... Está aqui. Não, eu sigo aqui, sem problema. Nós estamos ali na letra L. Transferência do direito de construir, operações urbanas consorciadas, regularização fundiária, assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos, uso capião especial de imóveis, parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, referendo popular e plebiscito. Eu estou mencionando isso, senhores, porque não sei o quão vocês têm ideia da complexidade desses temas todos e que eles precisam de estar devidamente articulados dentro desse documento. Amanhã a equipe terá uma reunião em que nós estaremos discutindo se todos esses instrumentos serão contemplados no plano diretor ou se nós vamos priorizar alguns aqui para o nosso município. Tá? Essa é uma discussão que ocorrerá amanhã na equipe. Além disso, nós temos ainda institutos tributários e financeiros, quais sejam IPTU, contribuição de melhoria, incentivos e benefícios fiscais e financeiros. Nós temos estudo prévio de impacto ambiental, estudo prévio de impacto de vizinhança e estudo de mobilidade urbana. E no artigo 6º desse decreto está previsto o seguinte: em razão de encaminhamento obrigatório, veja só, o decreto foi baixado em 2014, tá? Em razão de encaminhamento obrigatório ao Poder Legislativo Municipal do exercício 2015, do PPA 2016-2019, a revisão do plano diretor do município de Viçosa deverá antecedê-lo, conforme previsto no Estatuto da Cidade. Parágrafo único. Até que a revisão final seja concluída, ficam mantidos os objetivos estratégicos, diretrizes e prioridades da Lei 1383/2000, que é a lei do plano diretor que continua vigindo aqui em Viçosa. Tá? Portanto, há instrumento em vigor possível de ser contemplado. Aí foram constituídos 3 grupos de trabalho, e esses 3 grupos de trabalho, para conhecimento de todos os senhores da população, o primeiro deles, questões setoriais e físico-territoriais, foi constituída uma equipe de referência com profissionais com contribuições na área de engenharia, de arquitetura e urbanismo. O professor Ítalo, do Departamento de Arquitetura, coordenou a equipe técnica. O valor para esse trabalho foi de R$ 36 mil e a gestão financeira foi pela FUNARP. Tá? Os produtos, então, já há esses produtos formalmente disponíveis. Realização de reuniões com comunidades urbanas e rurais, conforme o calendário que foi amplamente divulgado nos meios de comunicação, tem atas geradas,
Realização de reuniões setoriais, conforme o calendário, também gerou atas. Compatibilização dos dados coletados e submetidos à audiência pública, que está também já concluída a documentação. Elaboração da versão final do caderno resultante da audiência pública, também concluído. Falta uma audiência pública e a equipe tem participado do GT1 na elaboração da minuta do plano diretor. O grupo de trabalho número 2 tratou de questões socioeconômicas. Esse trabalho foi coordenado pelo professor Tancredo Almada Cruz por meio dos censos. O valor desse trabalho foi R$ 7.000. E o que gerou de produtos? Realização de reuniões setoriais, constituição de base de dados socioeconômicos compartilhado com outros grupos e compatibilizados com os resultados da audiência pública, participação da versão final do caderno resultante da audiência pública, elaboração de relatório final do grupo em conformidade com as necessidades de revisão do plano diretor. E o grupo de trabalho 3 foi o trabalho mais demorado, porque, com todo respeito a todos que têm trabalhado no IPLAN, mas, creiam ou não, o IPLAN, depois de 13 anos, não tem uma base de mapas de Viçosa, temática. Tá? Então, esse trabalho, ele consistiu em que? Serviço técnico constante de mapeamento e cadastramento rural urbano relacionado com a área de meio ambiente do município de Viçosa, seguindo as diretrizes da comissão gestora. E tem uma lista imensa lá no decreto. Tá? Equipe de referência, que foi coordenada pelo professor Joel Gripe, valor R$ 43.950, também gestão da FUNARB. Produtos que foram gerados, além das reuniões com os grupos de trabalho 1 e 2 e a comissão gestora, esse pessoal desse grupo participou de várias reuniões conosco também, montaram, constituíram uma base de dados cadastrais com a finalidade de dar apoio ao chamado cadastro de natureza multifinalitária, que é uma intenção do Executivo realizar. Apresentação dos resultados em reuniões nesta Câmara, em reuniões públicas, inclusive o pessoal da Prefeitura esteve presente em reuniões, alguns dos senhores também estiveram, e elaboração de um relatório final e mais. Base eletrônica com mapas temáticos de todo o território do município, conforme demandas e revisão. Base temática significa que nós temos assuntos específicos que são mostrados nesse mapa, portanto, esse material estará sendo disponibilizado para os senhores, o IPLAN já está com esse material, isso já foi entregue para eles, para que nós possamos desenvolver todo o final do trabalho. E, para finalizar, qual é o estágio atual dos trabalhos da equipe do plano diretor? Então, em final do ano passado, dentro da comissão gestora, foram estabelecidos algumas subcomissões. Então, algumas dessas subcomissões trabalharam nos chamados títulos 1 a 3. O vereador Marcos, se não me falha a memória, com o vereador Lidson, participou de discutiram um título. O Francisco, mas não importa, foram colocados e esses grupos já apresentaram o trabalho deles. Tá? Então, qual é a pendência que hoje existe na minuta do plano diretor? Os títulos 4 e 5, que dizem respeito, está ali, o trabalho em elaboração, atualmente, com o apoio do IPLAN, que é zoneamento, ocupação e uso do solo, mais políticas para desenvolvimento de atividades urbanas e estruturais e infraestruturais. Tá? Então, aquele material que foi apresentado para os senhores em algumas transparências é o que está nessa fase agora de trabalho. Amanhã nós vamos fechar com o atual diretor do IPLAN e com uma arquiteta que foi colocada à disposição no IPLAN para desenvolver o restante desse trabalho, nós vamos fechar o calendário. Qual é a nossa expectativa? Bem, eu não prometo mais nada, confesso aqui em público, tá? Porque nós já fizemos uma promessa em dezembro do ano passado, fizemos uma promessa para fevereiro desse ano, e nós, dependendo desses títulos 4 e 5, não conseguimos finalizar a minuta. Então, agora, concretamente, conversamos com o diretor Romeu e falamos, olha, eu já estou constrangido e consternado
de fazer promessas e não conseguir cumprir. Espero que o IPLAN, além das discussões que foram desenvolvidas pelos diretores anteriores, formalize efetivamente, a partir de discussões que foram feitas pelos diretores anteriores com grupo de temático 1, apresente a documentação. Então, nós recebemos essa documentação em estágio preliminar de desenvolvimento, a comissão gestora já tem conhecimento, amanhã nós vamos discutir algumas coisas e vamos formalizar o cronograma visando a fechar esse trabalho. Agora eu vou falar de Tibiriçá, minha expectativa é que até, no máximo, concretamente, no final de agosto, já tenha sido realizada a audiência pública e que nós entreguemos até o final de agosto esse documento ao Executivo, que é quem disparou esse processo. Muito obrigado. É isso. Desculpa, senhora presidente, pelo avanço. Sem problema. Professor Tibiriçá, eu gostaria de pedir ao senhor que sentasse aqui, né, para que a gente possa também ouvir as considerações dos vereadores. Professor e vereadores, eu vou pedir... Pode sentar nessa mesa aqui. Eu vou pedir aos senhores o direito da prerrogativa de falar primeiro, uma vez que tem uma pessoa ali no plenário, a Cristina, ela chegou aqui hoje cedo e ela veio preocupada e primeiro ela queria saber do senhor se o senhor viu esse abaixo-assinado que nós, das famílias pertencentes da Violeira, eleitores de Viçosa, somos contrários à criação da área de proteção ambiental na Violeira, APA Violeira, ou outras que englobem nossa comunidade. Queremos que os vereadores e demais membros dos poderes legislativo, executivo e judiciário respeitem a vontade da comunidade. Só um pouquinho, professor. É que eu também recebi várias mensagens aqui, e aí eu só queria pedir ao senhor licença para eu passar essas também. Acho que vieram todas para que eu pudesse perguntar para o senhor. A tecnologia é assim, né? Quando você precisa, a pessoa que está aqui chama Cristina, e os outros não, só um pouquinho, só para colocar tudo. Eles querem saber quem propôs a variação da APA, uma unidade de conservação, sem a nuance da comunidade local. Pelo que sabemos, é uma pessoa que não tem domicílio eleitoral em Viçosa. A comissão recebeu o abaixo-assinado da comunidade contra a criação da APA. 95% da comunidade rejeita a proposta. Houve audiência pública na comunidade para a definição da APA? Se sim, ninguém da comunidade, que são os proprietários rurais locais, não foram ouvidos. Foi realizado diagnóstico ambiental da região para definir os parâmetros da APA? Eram essas as questões. Bem, primeiro é o seguinte. Esse assunto, eu tomei conhecimento dele tem aproximadamente 10 dias, por e-mail, o material foi me enviado por e-mail. Então, eu tomei conhecimento, nós tivemos uma reunião da comissão gestora, hoje é 21, 22, dia 7 que nós tivemos uma reunião, semana passada nós não tivemos e amanhã nós teremos. Então, eu vou levar esse assunto amanhã para a comissão gestora tomar conhecimento. Em momento nenhum esse assunto chegou à comissão gestora, inclusive por nenhum dos vereadores que de lá participam. Então, aparentemente, nenhum deles tinha conhecimento desse assunto. Mas uma pessoa dessa comunidade fez o envio desse documento para mim, então nós consideraremos lá na equipe gestora e daremos o devido tratamento, levando em conta que nas audiências que fizemos aqui, não houve qualquer manifestação quanto a esse assunto também. Tá? Inclusive com a reunião, teve reunião São José do Triunfo... então, a comunidade, toda aquela região, teve uma reunião, eu não me lembro onde é que foi, o calendário, porque foi o professor Ítalo que coordenou, eu fui a 3 reuniões, a gente se dividia, né? Então, lá, eu me lembro que teve uma reunião, mas não lembro quem é que foi. E não houve esse registro, não há esse registro quanto a esse assunto. Mas,
está sendo recebido, será objeto de consideração da equipe e daremos o devido tratamento pertinente, considerando que participativo precisa de ser levado em conta, e isso é importante no processo de plano diretor. Então, inclusive, eu quero colocar como presidente da casa que eu recebi abaixo-assinado na época. Só que eu também não me dei conta que essa abaixo-assinado deveria ter sido encaminhada ao plano diretor. Né? Para mim, era uma situação muito mais ambiental, e eu cheguei até a participar de uma reunião lá. Para mim, essa era uma discussão muito mais ambiental. Tanto que eles tinham duas abaixo-assinados, uma tratava dessa questão e a outra abaixo-assinado que nós recebemos aqui, eles eram também favoráveis a uma discussão que tinha sido feita em relação à não pavimentação daquele local. Né? Eu acho que essa abaixo-assinado também deve ter sido enviada ao senhor, falando da questão da pavimentação, que parece que foi discutido em algum momento que a Violeira não aceitava a questão da pavimentação, e eles dizendo também que eles têm assinatura de mais de 90% dos moradores, que precisa de uma parte pavimentada, inclusive para a circulação de ônibus, uma vez que as pessoas, eles entendem que as pessoas que fizeram essa discussão, muitas vezes têm carro com tração dianteira, e que às vezes não está pensando muito naqueles que precisam usar o transporte coletivo. Então, eu estou colocando porque pode até ter sido uma falha minha, mas eu não entendi que eu deveria enviar para o plano diretor de Viçosa. E aí, quando veio um morador reclamar comigo na semana anterior, que minha ficha caiu. E aí ele falou assim, não, já que é assim, eu vou enviar direto para o professor Tibiriçá, então. E eu pedi a ele que enviasse, uma vez que era presidente da comissão. Mas essa abaixo-assinado tanto foi enviado para o Executivo, para o Legislativo e para o Judiciário. Então, eu quero fazer aqui também a minha meia-culpa, porque até aquele momento eu também não tinha me dado conta que a gente poderia ter enviado para a comissão do plano diretor. E eu enviei para a comissão do meio ambiente da casa. Marilange, eu só queria fazer, então, um pedido, que é o seguinte. Pode ser que tem males que vêm para bem, o atraso, né, que até nós estamos assim, angustiados com essa demora toda, mas tendo em vista que nós estamos nessa reta final e vamos ter uma outra audiência, então, se houver encaminhamentos de comunidades ainda com interesse de ser levado em consideração, peço a gentileza de fazer o encaminhamento ou diretamente para mim, lá na universidade. Eu trabalho no Departamento de Arquitetura, eu estou atualmente no prédio principal, no CCE, Diretoria de Ciências Exatas, ou pode perfeitamente deixar aqui na própria Câmara, que os vereadores que participam da comissão, tenho certeza que terão o maior prazer de levar, e nós consideraremos e discutiremos o conjunto do que tem que ser posto. Não há problema nenhum, participativo é participativo, eu sou um dos que faço questão disso. Ok? Queria fazer, se me permitirem, antes do Sérgio, uma consideração. Quando terminou a primeira sessão de vocês, o Geraldo, Deus dedite, esteve conversando comigo, e não sei nem se ele ia falar, mas eu já vou comentar aqui de uma vez. Uma das coisas que eu comentei, foi sobre mobilidade urbana. Tá? Esse é um assunto extremamente importante, esse assunto já havia sido posto por nós, da equipe, da equipe gestora. O vereador Geraldo começou um trabalho aqui como vereador em 2013, se não me falha a memória, tá? 2013. Tive numa reunião com a presença dele, mais diretor do IPLAN, uma pessoa que representava um arquiteto, no sentido de alavancar regulamentação aqui para Viçosa. Tá? Bem, o assunto ficou meio que congelado, etc., até que, no ano passado, houve uma demanda do Executivo, numa conversa que eu não me lembro mais quem que foi, com quem eu tive, sobre a possibilidade de nós, na universidade, realizarmos esse plano de mobilidade, que é uma exigência legal. Então, nós analisamos e formalizamos um encaminhamento para a Prefeitura,
informo a todos que não há a menor condição de a UFV fazer gratuitamente esse trabalho. Tá? Não é nem para remunerar professor. Isso aí é para remunerar técnicos que são contratados, estudantes que trabalham como estagiário, é para essa finalidade. Tá? Bem, então nós encaminhamos uma proposta, e adianto para vocês sem nenhum problema. O valor que nós propusemos era de 320 e poucos mil reais. Depois de conversas, nós fizemos a seguinte consideração. Levando em conta que somos pessoas, alguns de que estão nesse trabalho dentro da universidade são de Viçosa, estamos aqui, eu, por exemplo, estou há 34 anos aqui em Viçosa, na ideia na consideração de, como cidadãos, estamos interessados que seja bem resolvido, vivenciamos esses problemas. Em última instância, fizemos uma proposta para a Prefeitura de 262 ou 272 mil reais, rateados em 8 parcelas. Tá? Vejam bem, eu já nem me lembro mais a data, as coisas vão passando. Tá? O que importa é o seguinte, o que importa é que em março desse ano foi feito, então, houve um parecer do Procuradoria Jurídica da Prefeitura de que era possível viabilizar esse trabalho. Então, foi feita uma solicitação lá na universidade, nós montamos, então... aí nós informamos que a Prefeitura tinha que fazer um termo de referência. Ajudamos a montar o termo de referência, aí o diretor do IPLAN fez o encaminhamento para o Executivo e, finalmente, em maio desse ano, essa documentação foi encaminhada sob forma de processo para a universidade. Aí montamos o aspecto jurídico legal, tá, para tramitar mais uma vez a gestão pela FUNARB, e aí passou pela Procuradoria Jurídica da UFV. E lá na Procuradoria Jurídica da UFV houve um entendimento de que da maneira que estava não haveria condição de prosperar, porque é convênio, é contrato. Então, até que isso fosse acertado, foi agora há 10 dias atrás, mais ou menos, é que se resolveu essa situação. Tá? Então, o processo, a última informação que eu tenho, quem vai coordenar esse trabalho é o professor Ítalo, também lá no Departamento de Arquitetura, é que já está em tramitação na FUNARB para, a partir do momento que for assinado pelo prefeito e pela reitora, é que, concretamente, os trabalhos vão ter condição de iniciar. Eu vou falar concretamente, porque nós temos lá na universidade feito muitos trabalhos para prefeituras e muitos colegas já estão um pouco cansados de começar trabalho e depois não tem recurso para pagar as pessoas e tem que ser desmobilizada uma equipe e cria-se uma expectativa nas pessoas muito ruim. Então, a gente decidiu que não vamos fazer trabalho enquanto não estiver preto no branco, para poder, de fato, dentro do próprio plano diretor, a Prefeitura já pagou tudo, tá? Para esses grupos de trabalho aqui. Mas nós tivemos um período em que não houve o repasse do recurso. E várias pessoas que estavam nessa equipe começaram, poxa, eu estou por conta de fazer esse trabalho, não estou recebendo, etc. Aí foi, eu lamento, mas nós vamos ter que parar esse trabalho. Então, esse foi outro percalço dentro desse trabalho aí. Então, a gente está no seguinte, se tem o recurso, faz. Não tem o recurso, faz o seguinte, vão informar que não dá para fazer o trabalho, está paralisado, etc. Tá? Então, vereador, o senhor que me perguntou, estou externalizando aqui, espero que isso esteja sendo efetivado em breve, os trâmites com as devidas assinaturas. Vereadores, nós estamos com o nosso tempo esgotado, mas eu queria saber se alguém ainda gostaria de se colocar, né, uma vez que... Não, só fazer um comentário rápido a propósito da colocação do vereador Marcos Nunes. É uma comissão que foi constituída de 2013 para cá. O objetivo, acho que foi plenamente atingido com a fala do professor, é trazer as informações aqui para a Câmara sobre o andamento dos trabalhos dessa comissão e o que está sendo programado aqui para frente. E é uma forma de adentrar esse tema do plano diretor aqui nas nossas reuniões ordinárias. E foi até muito interessante a proposta até desse questionamento da comunidade, os assuntos que já foram abordados aí, mostram que a gente vai ter muito o que conversar quando esse projeto vir aqui para a Câmara e a gente for discutir ele mais profundamente. Então, gostaria de agradecê-lo, professor, tá? Pela sua boa vontade em vir aqui. E a gente vai continuar os trabalhos na comissão
e eu acho que os vereadores já estão começando a ficar informados a respeito do assunto. Eu acho que é de vital importância que a gente realmente discuta e aprova esse ano, visto que a gente já está aí às portas de uma nova administração, como foi colocado. É fundamental para discussão e implementação de um novo PPA, você já ter um plano diretor revisto e atualizado. Muito obrigado, professor. Mais algum vereador? Então, pois não, o senhor pode fazer as considerações finais, ficar à vontade. Para finalizar, primeiro me colocar à disposição, em qualquer momento que os senhores desejarem, pontos específicos, esclarecimentos, me coloco à disposição para vir aqui, ou qualquer membro da nossa equipe de grupo temático para dar qualquer esclarecimento. A outra é agradecer a esta casa por ter concedido o uso desse espaço aqui para nos reunirmos, um ambiente que está na região central, que facilita a vinda de pessoas para cá, ainda mais para reuniões noturnas. Então, nosso muito obrigado por ter até esse momento nos recebido e que até o final do trabalho nós possamos, então, fica aqui o nosso agradecimento. Quero externar aqui em público também a maneira como a Prefeitura, o Executivo, com os pequenos contratempos, mas sempre estiveram abertos a receber a comissão, a tratar com determinação as pendências que tinham que ser resolvidas, ainda que nem sempre tem condição de a resposta ser de pronto, né, mas procurar resolver, e criar as condições favoráveis, principalmente na época das reuniões públicas, que foi um trabalho de mobilização das comissões, das pessoas, telefonemas, e-mails, entrega de documentação, cartas que tem que ser por correspondência, isso tem que ser encaminhado. Então, isso deu bastante trabalho, ainda temos uma audiência, isso precisará ser feito, mas sem esse apoio também, nós não teríamos condição de ter a quantidade de produtos que nós temos, né? Então, nosso agradecimento, e tem que ser feito esse agradecimento, porque nem sempre todos sabem que na base desse trabalho que estará sendo concluído, espero que nos próximos, né, que o senhor juiz do município de Viçosa, né, que tem cobrado a prefeitura, que preste contas do que está acontecendo, que se ele estiver nos ouvindo, me coloco à disposição dele também, mas é um trabalho gigantesco, vocês não imaginam, lidar com essa diversidade temática, de pensar em montar esse documento, que ele tem o alcance de aproximadamente 10 anos, e mais, numa linguagem que torne possível o gestor público entendê-lo e traduzi-lo em ações sob forma de projeto. Esse é um grande desafio pelo qual a equipe está passando. Qual é a linguagem? É uma linguagem, assim, não adianta falar tecniquez, nós temos que falar a linguagem das pessoas que vão implementar. Então, obrigado a todos vocês, e desculpe depois eu ter avançado mais do que deveria no tempo. Professor, perdão. Ok. Professor, agradecer a presença do senhor, foi bem esclarecedora, e também pego-os de surpresa em relação à manifestação da comunidade, que é justa. E aí, apenas uma pergunta rápida. O senhor falou que na próxima audiência pública a comunidade poderá se manifestar através, o senhor vai analisar todo o material que o senhor recebeu no seu e-mail. Por algum motivo, se a comunidade não for atendida, acreditamos que sim, né, através dos trabalhos, enfim, as manifestações positivas que poderão acontecer durante a audiência pública, o que poderia acontecer com todo o trabalho que foi realizado? Vereador, veja só, a equipe constituída é para poder articular todo o conjunto de elementos que advêm de manifestações setoriais e de comunidades. Então, nós temos essa obrigação de compatibilizar e apresentar nesse documento. Agora, é um documento sob a forma de anteprojeto de lei, que será encaminhado ao Executivo. O Executivo pode, inclusive, nem querer encaminhar para cá, o que eu não acredito por todas as manifestações que temos recebido. Mas partamos do princípio que ele chegará integralmente aqui. Tá? Então, se alguma coisa não estiver
adequadamente posta nesse documento, ou, vamos dizer, adequadamente posta, caberá a essa casa fazer as considerações necessárias. Ele chega a um documento com a ideia de ser aplicável com facilidade, entendida e transformada em projetos nesta casa, portanto, pelo Legislativo, principalmente pelo Executivo, tá? E caberá aqui também, com todas essas leituras que os senhores têm, que vão muito além daquelas que nós tecnicamente captamos, né? Ou chegaram em tempos posteriores a várias reuniões, caberá a vocês fazerem as considerações e nós estaremos dando o apoio que for requerido para virmos subsidiar vocês. De vocês, que, quando aprovado, caberá votar, e aí o Executivo, obviamente, em algum momento, pode entender, como toda lei, né, veta alguma coisa. Mas eu suponho que, quando ele chegar aqui, ele já tem esse crivo do Executivo, vai ter esse crivo do Executivo, né? O advogado de vocês aqui, o Randolfo, tem nos acompanhado ao longo de todo esse processo, ele também fará essa leitura aqui também pelo Legislativo, eu entendo que chegará um documento. Agora, essas pequenas com todo respeito, quer dizer, é grandiosa a ideia da comunidade, mas essas, quando eu digo pequenas, é parte do documento. Nós procuraremos absorver o que for necessário e da maneira pertinente. É isso. Professor, também como presidente dessa casa, gostaria de parabenizar, né, a toda a comissão pelo trabalho. Esperamos aqui, né, o documento, a liberação do Executivo para que nós possamos discutir, fazer emendas se necessário, né? Então, essa também é a intenção dessa casa. Mas, para o momento, eu sei que é só uma gota no oceano que foi discutido aqui. Eu tenho certeza que será necessário reuniões internas da própria casa, junto com a comissão, para a gente tirar as dúvidas, tudo isso, uma vez que esse momento aqui é só muito mais dando publicidade, transparência e oportunidade à população de entender efetivamente como é que está sendo conduzido esse trabalho do plano diretor, né? Então, eu tenho certeza que nós ainda vamos precisar muito do senhor, né, e principalmente dos vereadores que aí fizeram parte da comissão, vereador Marcos Nunes, Lidson Lene e também vereador Sérgio, né? Com certeza existe uma expectativa da Câmara Municipal de votar ainda nesse mandato, até o final do mandato, esse plano diretor. Poder dizer, inclusive, que no nosso mandato nós aprovamos o plano diretor, né? Isso para essa Casa Legislativa também é importante. Para fechar, sugiro que esta casa convide, sem desrespeitar, viu, professor, convide a comunidade para que ela se manifeste para nós, vereadores, dentro dessa manifestação que eles fizeram ao professor e à comissão. Eu acho que, né, só nesse sentido, eu entendo que a comunidade ela faz questão de direcionar essa discussão à comissão do plano diretor. Então, assim, até porque eu acho que essa não é uma discussão que ainda está pautada aqui dentro da casa. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado até para não atropelar o trabalho de uma comissão que vem aí respaldada e tendo nosso respeito durante esse tempo todo. Mas fica aqui o meu agradecimento, a sugestão, e não havendo mais tempo, ultrapassando já o tempo regimental, dou por encerrada a reunião, agradecendo a Deus pelos trabalhos dessa noite. Uma boa semana a todos. Obrigada e boa noite.